Prezados alunos, pela graça de Deus, chegamos à lição de número 10, os eventos finais do livro de Apocalipse. Neste momento estaremos dos capítulos 17 a 22, concluindo os livros apocalípticos que começamos em Daniel. Chegamos ao Apocalipse e agora estamos finalizando o propósito de Deus. No capítulo 16 do livro do Apocalipse, o evento que se segue à última praga é a volta de Cristo em glória e poder para julgar as nações. Isto é, no capítulo 16, nós temos uma série de situações que vai culminar agora com o capítulo 19, a volta de Cristo Jesus. Entretanto, neste período temos duas extensas passagens parentéticas, tratando de dois fatos tremendos: a falsa igreja mundial, a Babilônia do capítulo 17, e a seguir uma outra Babilônia, a Babilônia do capítulo 18, a capital do reino do anticristo. Então, nesses dois capítulos, nós teremos um parêntese muito importante. E depois iremos para o capítulo 19, uma visão do céu e a visão da volta de Jesus. A esta altura do livro do Apocalipse, o assunto Babilônia não é novo. Em 14:8 está escrito: e outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua prostituição. Em Apocalipse 16:29 encontra-se registrado: e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Portanto, o termo Babilônia no livro do Apocalipse encerra 2 sentidos: a Babilônia religiosa ou eclesiástica, simbolizada por uma mulher no capítulo 17, e a Babilônia comercial e política no capítulo 18. Chegamos ao primeiro texto da lição 10, capítulo 17, a Babilônia religiosa. O capítulo 17 trata do movimento religioso mundial que haverá naqueles últimos dias. Será uma falsa igreja mundial, promovida e apoiada inicialmente pela besta ou anticristo. O versículo 1 usa uma expressão forte, fala da grande meretriz, que na Bíblia religiões falsas são chamadas de prostituição, porque são uma forma de infidelidade a Deus, se prostituir com outras religiões. O versículo 1 ainda diz algo interessante, que essa grande prostituta está assentada sobre muitas águas. O versículo 15 explica que muitas águas representam povos e multidões e nações e línguas. Portanto, a Babilônia religiosa se espalhará por toda a terra. O versículo 2 vai mostrar a sua grandeza, a sua influência, dizendo: com que se prostitui os reis da terra. Isso indica que esse falso movimento religioso se estenderá por todo o mundo. E aí vai abarcar todos os reis da terra. Agora, no verso 3 do capítulo 17, nós temos uma expressão: vi uma mulher. Sendo da visão uma mulher meretriz, isso indica o falso sistema religioso. Seitas falsas, religiões falsas, movimentos religiosos falsos. O verso 3 designa algo interessante, que essa mulher está montada numa besta. Isto fala de um falso sistema político. Trata-se da confederação de nações sob o governo do anticristo. E neste momento, a religião está em torno dele. Isso é algo terrível, porque essa mulher está sentada sobre a besta. Isto é, dominando, conduzindo essa falsa religião mundial.
No versículo 5 diz, na sua fronte achava-se escrito um nome, mistério. A palavra mistério associada à mulher identifica com ritos religiosos, mistério das falsas religiões, como magia, ocultismo, iniciações de todo gênero, etc. Queremos observar uma coisa aqui. O nome Babilônia associado à mulher indica que a religião predominante durante a grande tribulação será o espiritismo sobre as suas mais variadas formas. Hoje já se vê indícios disso por toda parte. Jeremias 51:7 diz, a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, a qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. A história nos conta que as religiões falsas, que sempre inclui idolatria, tiveram sua origem com Nirode e sua mulher, Semiramis, no primitivo reino de Babel, hoje Babilônia. Em Gênesis 10, de 9 a 10, temos esse registro. Nirode foi o primeiro líder da história. Lá em Gênesis 10, 10 e 11 mostra. Também liderou o povo no primeiro ato religioso, que era um ato falso, que foi a construção da Torre de Babel. Então veja que a coisa é antiga. Desde lá, Babilônia tem sido lugar de falsas religiões, falsos conceitos religiosos. Os versículos 9 e 10 já fala sobre as 7 cabeças da besta, que dizem respeito a 7 reis. Observar que no versículo 13 fala de 7 cabeças e 10 chifres. Muitos comentadores da Bíblia sustentam que os 7 montes, não é, de que está assentado aí, fala de Roma. Roma originalmente foi edificada sobre 7 montes, ou 7 cabeças, como diz a palavra no versículo 9. No versículo 10, são também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, deve durar pouco tempo. Para entendermos isto, vamos compreender que os reinos que já caíram foram Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa e Grécia. O verso diz, e um existe. Nos dias de João, o que existe, ou o que existia, era o Império Romano. Então, quando a Bíblia diz, e um existe, era Roma nos dias de João. E nesse mesmo verso 10 diz, e outro ainda não é vindo. Trata-se certamente do Império Romano que será ressuscitado. Isto é, com suas características feroz, com suas características de conquista, com suas características de ferocidade, de atrocidades. É dessa forma que será o governo futuro do anticristo, comparado ao Império Romano de antigamente. Desse 7º reino, levantar-se-á o anticristo, reino que consistirá em uma liga de 10 nações. Lembre-se que Daniel 7:24 diz, 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. É, pois, uma forma daquele antigo império. Sim, do mesmo reino se levantará 10. É assim que Deus vai cumprir o seu propósito nesses últimos dias, com uma confederação de nação. No futuro será regido por 10 governantes com suas 10 capitais, que formarão uma confederação de nações durante a tribulação. Dizemos confederação porque no pé os dedos são ligados. Lá em Daniel 2:42 mostra isso. Então são ligados, confederados, formados com o mesmo propósito. Com a formação desses 10 estados, estará pronto o palco para a formação do reino do anticristo, que é o 8º rei, do versículo 11. No verso 11, agora do capítulo 17, vimos, e a besta é ela também o 8º. Isto é, o anticristo
é o oitavo rei ou reino mundial sobre a terra. Quando o anticristo assumir o controle dos 10 países, ele será o oitavo reino mundial. E a palavra de Deus se cumpre. A área geográfica desses 10 reinos é a mesma do antigo Império Romano, isto é, parte da Europa, da Ásia e da África. Veja a amplitude de tudo isso e como Deus, na sua palavra, revela os seus propósitos. No verso 16 diz assim: aborrecerão a prostituta, isto é, a igreja falsa mundial, com sua religião liberal, será atraente e sincretista. Nos primeiros 3 anos e meio, esta igreja levará o anticristo ao poder sobre os 10 países. Mas, no início dos últimos 3 anos e meio, estas nações, juntamente com a besta, destruirão a igreja falsa, para que uma nova forma de culto tenha lugar, o culto à besta. Agora nós vamos para o segundo texto, capítulo 18 e 19. A Babilônia comercial e o júbilo nos céus. O capítulo 18 do livro de Apocalipse trata de uma cidade literal, que será a capital do reino do anticristo antes dele ocupar Jerusalém. Tudo indica que será uma cidade importantíssima, um notável centro político, comercial e religioso nos últimos dias. Como observação, vale a pena ressaltar que há uma grande diferença entre essa Babilônia do 18 e do capítulo 17. A do capítulo 17 é destruída por homens, conforme 17 e 16. Já a Babilônia do capítulo 18 é destruída por Deus, mediante terremoto e fogo. E aí você vai encontrar isso no capítulo 18, verso 8. No versículo 2 do capítulo 18, chama Babilônia de ave imunda. Essa expressão mostra a cidade como sendo um centro de demonismo, infelizmente. E agora os versículos de 11 a 18 retratam a cidade de Babilônia reconstruída como um colossal centro comercial e financeiro. Nos dias do anticristo isso se tornará uma realidade. Devemos nos lembrar que os povos árabes do Oriente Médio, do dia para a noite, tornaram-se os principais banqueiros do mundo. No versículo 19, vemos que essa cidade, com todo o seu império, sucumbirá de vez, repentinamente. Deus providenciará tudo isso. O verso 23 diz: todas as nações foram enganadas pela tua feitiçaria. As escrituras mencionam claramente as feitiçarias de Babilônia, a maneira como engana. Fica bem claro que a capital do anticristo será permeada pelo espiritismo naqueles dias. E assim findamos o capítulo 18 e entraremos agora no capítulo 19. A volta de Jesus em glória. Dos versículos 1 a 9 do capítulo 19, nos é permitido ver a igreja com o Senhor Jesus na glória. É algo precioso. Você lendo a palavra de Deus, você vai encontrar uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação, glória e honra e poder pertencem ao Senhor, nosso Deus. Um inumerável, incontável multidão regozija-se no céu, juntamente com os 24 anciãos e os seres viventes. Em louvor, eles intercalam 4 grandes aleluias no seu cântico. No verso 1, no verso 3, no verso 4 e no verso 6. Você vai encontrar eles dizendo aleluia, louvado seja o Senhor. Agora no verso 7 nós temos algo interessante. As bodas do Cordeiro. Esse glorioso evento terá lugar no céu, após o arrebatamento da igreja. O Senhor nos arrebata, passamos pelo tribunal de Cristo
e chegaremos às bodas do Cordeiro. É algo maravilhoso. As bodas do Cordeiro será a maior reunião de salvos de todos os tempos. Em Mateus 8 e 11, Lucas 22, 29 e 30. É algo precioso. O Senhor reunirá pessoas do Oriente e do Ocidente para sentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. É um momento glorioso, o encontro dos salvos na presença de Deus. O versículo 9 fala dessa ceia. Bem-aventurados que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Essa ceia terá lugar no céu, na presença de Deus. É um momento glorioso. Por isso que a Bíblia diz que é bem-aventurado os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Agora, dos versículos 11 a 21, do capítulo 19, nós temos algo precioso. Dos versículos 11 a 21, nós vamos ver agora a volta do rei. É chegado o momento que todo o universo aguarda. É a volta triunfal do Senhor Jesus. É um momento precioso. Lá em Mateus 24, 30 e 31, Jesus disse que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e todo aquele movimento no céu, e vir o Filho do Homem nas nuvens do céu com poder e grande glória. Será um momento ímpar, a volta do Senhor, para livrar o seu povo, para julgar as nações, para ressuscitar os mortos que morreram durante esse período da tribulação, para estabelecer o seu reino. É algo maravilhoso. Esse momento aqui é o momento esperado. A Bíblia descreve esse momento de maneira gloriosa e preciosa. Os textos a que se refere esse momento, ele é por demais glorioso. Os discípulos perguntaram ao Senhor em Atos 11, quando tu restaurarás o reino a Israel? E Jesus disse, olha, não vos pertence saber o tempo e as estações. Ficai em Jerusalém, prossigam. E os anjos chegaram dizendo depois, do mesmo modo que ele subiu, ele há de vir. Virá poderosamente, gloriosamente, triunfalmente. É algo maravilhoso o momento em que Jesus vem. A Bíblia descreve esse momento. Olhos como chama de fogo, vestido com veste salpicada de sangue. Seu nome, palavra de Deus. E qual é o propósito pelo qual o Senhor chega nesse momento? O primeiro propósito é livrar Israel daquele grande ataque satânico. Neste momento, a Bíblia diz que o Senhor, no versículo 20 aqui, prende a besta e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, a morte eterna. O Senhor vem livrar o seu povo, e para livrar o seu povo, ele precisa fazer isto neste momento aí. Ele prende o anticristo e o falso profeta e os lança diretamente vivos no lago de fogo. No ato seguinte, já no capítulo 20, desce do céu um anjo com a chave do abismo e prende o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarra-o por 1000 anos. Nesse momento também, a Bíblia diz que os olhos do Senhor, como chama de fogo, ele sai uma espada aguda da sua boca e com ela ele vai ferir as nações. E Zacarias, no capítulo 14, diz que nesse instante, a praga com que o Senhor ferirá aqueles exércitos, os olhos apodrecerão nas órbitas, a língua na sua boca. A mesma acontecerá com os animais. É o momento em que um anjo no céu, no sol, no verso 17, ele chama todas as aves que voam pelo meio do céu, diz, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais
a carne dos tribunos, dos postes, dos cavalos que assentam sobre ele, a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. Por quê? Porque a Bíblia diz em Zacarias 14 que eles apodrecerão pela palavra do Senhor. E neste momento as aves precisam vir para comer essa podridão. Besta e falso profeta lançado no lago de fogo. O diabo, a antiga serpente, Satanás, o dragão que enganava, preso agora num lugar, no abismo, como diz a Bíblia, e o amarra por 1000 anos. Feito isto, o Senhor desce. E a Bíblia vai cumprir agora Zacarias 14:3, que nesse momento o Senhor sai para livrar o seu povo. Sai como no dia da batalha. Sai vitoriosamente para vencer. É algo precioso. É interessante que nesse momento aqui, o versículo 13 relata para a gente que ele está vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Para termos uma ideia dessa veste salpicada de sangue, precisamos também fazer uma leitura de Isaías 63. Quando o profeta, nos seus dias, diz: quem é este que vem de Edom, com suas vestes manchadas de sangue? E ele diz: eu pisei no lagar, no dia da minha ira, do meu furor. Tudo isso, meus amados, tem uma relação gloriosa com o momento do triunfo do Senhor sobre os seus adversários, sobre aqueles que se levantam sobre ele. Sim, a volta do Senhor será o cumprimento das promessas divinas, como vemos em 2 Samuel 7,16, Lucas 1, 31 e 32, quando o Senhor faz aliança com Davi para sempre. Em Lucas, quando se refere ao nascimento de Cristo, diz: e ele se assentará no trono de Davi e reinará para sempre. De Davi foi dito no passado: agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Isso foi em 2 Samuel 19:10. E nos versículos 14 e 15 está escrito: volta, ó rei, tu e todos os seus servos. Então o rei voltou. Jesus voltará. Ele virá de maneira gloriosa, de maneira maravilhosa, para estabelecer agora um novo tempo na terra. Ler, ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Quem ama ler vai concordar. Melhor que ganhar um livro é ganhar uma editora inteira. Se você ama ler, este presente é para você. O selo editorial da ETAD nasceu e ele tem o nosso DNA. Arminiano, pré-tribulacionista, pentecostal de verdade e, acima de tudo, bíblico. Edições Bernardo Johnson. Para quem ama ler, ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Neste momento vamos ao nosso texto 3. Depois da volta de Cristo, depois que ele conclui todas as suas ações contra o trio satânico, ele agora vai estabelecer o milênio. E vamos para o capítulo 20 de Apocalipse. Algo precioso. O que será o milênio? O milênio é o esplendoroso reinado de Cristo aqui na terra durante 1000 anos. É um período de preparação da terra para o estado perfeito e eterno que se seguirá ao milênio. 6 vezes a expressão 1000 anos está no capítulo 20. De 1 até o versículo 7, encontramos essa expressão, 1000 anos. Como observação, vale lembrar que no milênio a vida será extensamente prolongada, como no princípio da história humana, quando o pecado estava apenas iniciando o seu curso. Naqueles dias, conforme Gênesis capítulo 5, você encontra ali homens vivendo 900 e tantos anos. Assim será nos dias do milênio. Mas, à medida que o pecado se multiplicou, a vida foi encurtando, os alimentos perdendo seu teor nutritivo, o meio ambiente se poluindo, tudo isso combinado com doenças adquiridas e congênitas,
e inúmeros outros sofrimentos, tudo reduziu o tempo da vida humana. No milênio será diferente. As condições em todos os sentidos serão maravilhosas. Para estabelecer o milênio, Jesus, ao descer do céu, prende Satanás. É o que está no versículo 2. A prisão de Satanás nesse tempo provará o ser humano em sua essência pecaminosa durante o milênio. Porque muitos culpam o diabo por suas mazelas, mas ele preso, a natureza humana terá livre curso e cada um será responsável pelos seus atos perante o Senhor. O verso 3 diz, depois disto, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Alguém diz assim, mas por que Satanás será solto? Por que isso? O verso 7 diz, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Satanás aqui será solto para provar os que nasceram no milênio. Todos foram provados. Adão foi provado. O povo de Deus no passado foi provado. Jesus foi provado. A igreja está sendo provada. E os que nasceram no milênio durante a prisão de Satanás, agora, eles soltos, serão provados. E neste tempo, muitos se dobrarão ao governo de Cristo. Nos dias do milênio, muitos se dobrarão, muitos aceitarão, mas certamente pela maneira como o Senhor estabelecerá o seu reino. A Bíblia diz que ele será com vara de ferro. Muitos servirão ao Senhor, talvez de maneira obrigada naquele dia, porém, a um chamado do diabo, prontamente atenderão, provando assim que sua obediência a Cristo era dissimulada e descomprometida naqueles dias, infelizmente. Após 1000 anos de inatividade, ele em nada mudou. Imediatamente ele promove uma revolta contra Deus de grandes proporções. Os versículos 4 e 5 nos apresentam aqui a primeira ressurreição. Diz-nos assim a palavra de Deus, e vi tronos e assentaram sobre ele, foi-lhe dado o poder de julgar as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, nem receberam o sinal em sua testa, em suas mãos, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. A expressão primeira ressurreição ocorre na Bíblia a primeira vez aqui, porque ela não estará completa sem esses mártires da grande tribulação. É o último grupo de salvos da primeira ressurreição, os mártires da grande tribulação. O versículo 4 diz, vi as almas daqueles que foram degolados, viveram e reinaram com Cristo. Sabe quem são esses? São os rabiscos da colheita. A grande colheita geral aconteceu no arrebatamento da igreja, mas ficaram os rabiscos, conforme Levítico 23, 22. Quando eu disse, quando cegardes a cega do vosso campo, as espigas caídas estiverem pelo canto, deixa. Muitos ficarão. E nesse tempo, eles sofrerão a ação do anticristo e do falso profeta. Reconhecerão a sua impiedade e o seu pecado. E por não adorarem a besta, morrerão. E nesses dias aqui, ressuscitarão para viver com o Senhor. Os rabiscos da colheita. No versículo 8, nós vimos que uma vez Satanás solto, ele vai congregar uma multidão contra a cidade santa. E ali é uma expressão, Gog e Magog. Aqui são os povos do milênio rebelados contra Deus, lançando nesse último momento um ataque furioso contra os santos daquele tempo, principalmente sobre Jerusalém. É a última tentativa de Satanás. E essa expressão Gog e Magog aqui não tem nada a ver com Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39. Esse daqui de Ezequiel já sucedeu no dia do anticristo. E o verso 10 diz, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre.
Neste momento, o diabo se encontrará com o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Lembre que eles foram lançados primeiros. Agora chega Satanás 1000 anos depois e é lançado lá. A partir do versículo 11 até o verso 15, nós temos agora algo tremendo. O juízo final. O momento do grande trono branco. O juízo de Deus sobre todas as coisas. No versículo 11 diz, um grande trono branco. É o juízo dos ímpios mortos, desde o tempo de Adão. Nesse momento todos serão ressuscitados, para se encontrarem com o Senhor e prestarem conta. O versículo 12 diz, vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Isso tem a ver com importância, posição, prestígio de cada um. Grandes e pequenos, todos diante do Senhor. O verso 12 diz, e abriram-se os livros. Refere-se aos livros dos atos dos homens. Nada do que se passa deixa de ser registrado ali. Certamente, isto é parte do ministério dos anjos. Vão abrir os livros onde tudo está anotado. Todas as nossas situações anotadas. E certamente os anjos têm a ver com isso, anotando. Por exemplo, o Salmo 139, versículo 16 diz, para compreensão, e no teu livro todas as coisas foram escritas. Deus tem um livro onde tudo é anotado. Certamente anjos anotam, escrevem. Tem o livro da vida, tem o livro da consciência, tem o livro da natureza. Serão abertos livros para julgar todas as pessoas. Isso significa que Deus vai mostrar a realidade de todos eles. E por fim, será aberto o livro da vida. Nesse momento, o versículo 13 diz, e deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que nele havia. O mar tem sido um imenso cemitério através dos séculos, dos milênios. Quantos não morreram por lá? Quantos não desapareceram por lá? A morte e o inferno são vistos juntos em Apocalipse 6, por ocasião do quarto selo. Lembra? Quando se abre o quarto selo, há um cavalo amarelo. E a morte está sobre ele e o inferno segue. Veja que a morte tira a vida e o inferno guarda essas vidas ceifadas por Satanás. Quantos não têm partido sem Deus até hoje? E todos eles vão estar ali naquele dia. A morte e o inferno dará os seus mortos. Mas há algo tremendo, é que quando Jesus disse, lá em Mateus 16, que as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja, ele quis dizer que neste momento de morte, a morte pode tirar-nos a vida, mas o inferno jamais nos receberá, porque os salvos estarão com o Senhor Jesus. Ainda no verso 13 diz, foram julgados um por um, segundo as suas obras. Isso significa que esse julgamento ele não é coletivo, ele é individual. Um por um comparecerá perante o Senhor. Não haverá injustiça, porque o juiz é perfeito em justiça. Segundo, o julgamento será conforme as obras de cada um. É um momento ímpar da história. Quanto tempo durará esse julgamento? Não sabemos. Mas Deus terá tempo para julgar todas as pessoas. Porque a Bíblia diz, em Hebreus 6:10, que Deus não é injusto. Nós vamos agora ao texto 4, capítulo 21 e 22 do Apocalipse. O eterno e perfeito estado. Com o estudo dos capítulos 21 e 22, chegamos ao fim do tempo e ao começo da eternidade. É algo maravilhoso. A partir de agora começou a feliz eternidade para os filhos de Deus. É um momento ímpar. O pecado já foi julgado.
Satanás e todos os seus seguidores já foram para o seu lugar definitivo. Deus agora estabelece um novo céu, uma nova terra, uma nova cidade, a nova Jerusalém. E ele diz, Apocalipse 21:5, eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21:1, vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Essa expressão passaram é interessante porque no original, parekomai, significa passar de um estado para o outro, mas não significa aniquilação. Não, Deus vai fazer uma transformação. Muitas pessoas dizem, o mundo vai se acabar. Não, Deus vai transformar e fazer desse velho mundo um novo mundo, desse velho céu um novo céu, uma nova terra. Isto é, a terra voltará ao estado de perfeição original como era antes da entrada do pecado. Sim, esse é o propósito de Deus. Os versículos 9 e 10, João é convidado e diz, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. A noiva aqui é a santa cidade, é Jerusalém. O sentido é que os salvos vão habitar nessa Jerusalém preciosa e gloriosa. O versículo 10 diz, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. O céu, a habitação de Deus e dos anjos fica onde está. Mas a cidade preparada é a que desce à terra, a nova terra. Ela será a capital de Deus aqui na terra para sempre. Louvado seja Deus por isso. Agora é interessante observar que a expressão trono de Deus e do Cordeiro é mencionado 2 vezes em conexão com esta cidade. Ali estará o trono de Deus e do Cordeiro. Trono fala de regência, governo de Deus para sempre. É algo maravilhoso. O versículo 22 diz, dela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Isso significa dizer que na Nova Jerusalém não haverá santuário. No céu terá santuário, conforme Apocalipse 11:19, 16 e 17. Mas a Nova Jerusalém, não. É algo maravilhoso. O Senhor habitando conosco. O povo de Deus habitando com o Senhor. No versículo 24 diz, e as nações andarão à sua luz, isto é, as nações remanescentes da terra durante o milênio. Muitas pessoas não têm ideia de que o mundo vai continuar. O Senhor vai julgar, o Senhor vai estabelecer todas as coisas. E a terra, como as nações da terra, serão continuadas diante de Deus. Por isso a expressão aqui, as nações andarão à sua luz. É algo maravilhoso. O versículo, capítulo 22, verso 2, por exemplo, fala que as folhas da árvore será para a saúde das nações. A terra continuará seu curso, sendo, entretanto, uma nova terra. O pecado foi julgado, Satanás foi julgado, tudo acabou. Agora é uma nova era, a era de Deus, a era do Altíssimo, não a nova era dos homens, como se diz atualmente. O capítulo 22 apresenta a descrição do eterno e perfeito estado da nova terra, dos salvos que vão habitar nela. É algo precioso. Os versículos de 2 a 5 do capítulo 22 diz assim, no meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, na sua testa estará o seu nome. E ali
Não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. É algo maravilhoso. No verso 16 está escrito algo que nos chama a atenção. Diz assim o Senhor: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas à igreja. O Senhor diz: eu enviei o meu anjo. O livro do Apocalipse começa e termina com o nome humano e terreno do Redentor, Jesus. Jesus é visto no início, Jesus está aqui no final. Esse nome maravilhoso está ligado à sua encarnação e união e humanidade, operando a redenção para nos proporcionar felicidade eterna, para sempre, nas mansões celestiais. Louvamos a Deus por estas aulas preciosas. Entretanto, você tem no seu material de estudo agora um resumo que contém o capítulo, o texto 5 e o texto 6. O que temos aqui? Um sumário geral dos eventos escatológicos. Você pode tomar esse material e agora fazer um estudo comparativo. E aí nós temos todo um cenário de eventos escatológicos. Por exemplo, o rapto da igreja, o julgamento, as bodas do Cordeiro, a restrição daquele que restringe o pecado, que isso é a retirada, que é o anticristo, surgimento do anticristo, surgimento do falso profeta, enfim, o juízo de Deus, os selos de Deus, as taças da ira de Deus, tudo você tem aqui, as trombetas e o juízo de Deus. Na continuação, nos capítulos 15 e 16, as taças do juízo de Deus, a quase destruição de Israel, os eventos, como será, a maneira que Deus vai agir, enfim. Por fim, nós temos aí no capítulo 20, a carreira de Satanás, o juízo final, 21 e 22, novo céu e nova terra. De uma forma maravilhosa e gloriosa, chegamos ao final desse estudo. Eu espero que você possa ter aproveitado, mas isto é apenas um breve relato. Eu quero te incentivar a pesquisar, quero te incentivar a continuar o estudo de Daniel e Apocalipse, porque a vinda do Senhor está próxima. E quanto mais conhecermos esses assuntos, mais firmes ficaremos, mais inabaláveis, mais esperançosos, mais crentes. Deus te abençoe, no nome santo de Jesus. A paz do Senhor.